Estamos aqui para mais um programa nesse canal do YouTube, onde nós estamos gravando os 260 capítulos do Novo Testamento. Muitas vezes, devido à extensão do capítulo, nós temos que fazer 2 programas. Mas o alvo é tentar fazer um programa por cada capítulo. Mas, que nem Lucas é o maior evangelho, nós tivemos que gravar 2 capítulos no capítulo 1, 2 capítulos e vídeo no capítulo 2. E vamos ver se conseguimos gravar um capítulo no capítulo 3 de Lucas. Os evangelhos nos apresentam a pessoa bendita e maravilhosa de Jesus, sendo que Marcos é o evangelho mais sucinto e Lucas é o maior de todos os evangelhos, com 1149 versos. Lucas também se torna o maior livro que nós temos no Novo Testamento. Então, Lucas nos apresenta algumas coisas de Jesus que nenhum outro evangelista apresenta. Por exemplo, detalhes do nascimento, não só de Jesus, anunciado pelo anjo a Maria, mas também que o próprio nascimento de João Batista também foi anunciado pelo anjo a Zacarias. E nós encontramos, então, nesse evangelho detalhes que não encontramos em nenhum outro. Por exemplo, também encontramos e terminamos o capítulo 2 falando do detalhe de Jesus aos 12 anos no templo. O último verso do capítulo 2, que apresenta Jesus aos 12 anos, diz: e crescia Jesus em sabedoria, em estatura, em graça para com Deus e graça para com os homens. 4 aspectos que Jesus crescia: em estatura, quer dizer, o aspecto físico; em sabedoria, o aspecto mental, intelectual. Muitas vezes o nosso físico tem que estar bem, também a nossa mente deve estar bem. Crescia em graça para com Deus, o aspecto espiritual, e graça para com os homens, o aspecto social, o aspecto de relacionamento. Então nós vemos 4 áreas em que Jesus crescia aos 12 anos, e são áreas que nos desafiam também a crescer. Cuidar do nosso corpo, da nossa estatura, cuidar da nossa mente, o aspecto mental, cuidar do nosso aspecto espiritual, graça para com Deus, e cuidar da graça para com os homens, tendo um bom relacionamento com todos. Então, do capítulo 2 de Lucas, quando Jesus tinha 12 anos até o capítulo 3, vão se passar 18 anos. 18 anos, aí sim, nós iniciamos o capítulo de número 3. Lucas, ele é bem histórico na sua exposição, e ele menciona o imperador da época, o governador, quem é que reinava, quem é que dominava, onde dominava, e nós vamos ver isso no capítulo 3. No capítulo 2, ele diz que quando Jesus nasceu, o imperador da época era Augusto César. Augusto teve um reino do ano 27 a.C. até o ano 14, sendo substituído por Tibério, um afilhado seu, né? Tibério era padrasto de Augusto. Então, o Tibério vai assumir como imperador. E Lucas começa o capítulo 3 da seguinte forma: e no ano 15 do império de Tibério César. Muito bem, vamos entender essa data, né? Se Augusto reinou até o ano 14, e agora nós estamos falando do ano 15 de Tibério César, então nós podemos estar apontando para o ano 29 da nossa era, que é o início, então, do ministério de Jesus. Outros, porém, dizem que, na verdade, Tibério começou a reinar 3 anos antes de Augusto passar com todo o poder para ele. Então, começaria no ano 11. E aí, no ano 15, corresponde ao ano 26. Então, nós temos entre o ano 26 e 29 para o reinado de Tibério César. Como eu já expliquei em outros vídeos, que cronologia bíblica não é uma ciência exata. Então, esse reinado, 15º ano do reinado de Tibério César, pode ser o ano 26, como pode ser o ano 29. Não é? Também sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia. Outro ponto importante,
que Pôncio Pilatos é apresentado como governador da Judéia. Quando Herodes o Grande morreu, ele dividiu o seu reino entre 4 de seus filhos. Lucas vai mencionar 3. Arquelau ficou reinando na Judéia. Mas acontece que, devido aos problemas que houve, não é, na Judéia, Roma começou a decidir a mandar procuradores ou prefeitos, ou pode ser chamado de governadores também, para a Galileia. Então, nós vamos ter Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos chegou na Judéia no ano 26, e ele vai ficar por 10 anos na Judéia, do ano 26 ao ano 36 da nossa era, como governador. Lucas é cuidadoso em mencionar isso. Olha, no ano 15 do Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, e Herodes, tetrarca da Galileia, que não é Herodes o Grande, que é o Herodes do nascimento da época de Jesus, o tetrarca, quer dizer tetrarca, 1/4 do reino, ele recebeu do seu pai, então ele é chamado Herodes, o tetrarca da Galileia, e seu irmão, era irmão de Herodes, Felipe, tetrarca da Itureia e da província de Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abiliene. Pouco sabemos de Lisânias, sabemos acerca de Felipe, sabemos acerca também de Herodes, o tetrarca. Então, inclusive a mulher Herodias, que Herodes a tomou, ele tomou do seu irmão Felipe, a qual João Batista o tanto condenou. Mas o que é interessante nesse primeiro verso do capítulo 3 de Lucas é a quantidade de governantes que Lucas menciona. Lucas menciona o imperador, Tibério César. Lucas menciona o governador da Judéia, Pôncio Pilatos. Lucas menciona Herodes, o tetrarca da Galileia. Lucas menciona Felipe, tetrarca da Itureia e da província de Traconites. E Lucas menciona Lisânias. Ele menciona 5 pessoas que estão no poder: Tibério, Pôncio Pilatos, Herodes, Felipe e Lisânias. Não é? Nós temos 5 governantes. Isso marca a data do início do ministério de Jesus de uma forma precisa. Talvez porque Lucas está escrevendo a Teófilo, que ele considerava um excelentíssimo Teófilo. Alguns acreditam que ele era um oficial. Então é comum Lucas mencionar tantos governantes, mas o fato de Lucas também mencionar esses governantes mostra-nos claramente que Jesus não é uma criação, não é algo que os cristãos inventaram. Jesus de fato existiu. Jesus viveu numa época em que todos esses governadores, que são figuras históricas, existiram, não é? Tibério César, Pôncio Pilatos, Herodes, o tetrarca, Felipe, o tetrarca, e Lisânias, tetrarca. E ainda ele vai mencionar quem é que governava no templo, não é? Quem era o sacerdote do templo. Como eu disse na introdução do Evangelho de Lucas, Teófilo podia ser um oficial romano, como podia também ser um sumo sacerdote. Diz que houve um sumo sacerdote chamado Teófilo no 1º século. E aí, olha, no verso 2, ele diz: sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes. Interessante, normalmente o sumo sacerdote era um. Anás foi sumo sacerdote até o ano 18. Aí, a partir do ano 18, quem assumiu o sumo sacerdócio foi Caifás. Caifás, então, assume no ano 18 e vai até o ano 37 como sumo sacerdote. Caifás é genro de Anás. Ele casou-se com a filha de Anás, mas Anás continuou exercendo influência grandemente por mais 10 anos. Tanto é que quando prenderam Jesus, levaram primeiro a Anás e depois a Caifás, pelo menos é isso que Deus diz no Evangelho de João. Então Anás continua sendo uma grande referência para os judeus. Então eles aprendem Anás e Caifás, sumos sacerdotes. Veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Quando veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, aqui marca também
o início do ministério de João Batista. João Batista ficou esperando o seu tempo para se revelar a Israel. E foi no ano 15º Tibério César que Pôncio Pilatos já era governador da Judéia, Herodes, o tetrarca da Galileia, Filipe, o tetrarca da Itureia, da Traconites, Lisânia, o tetrarca da Bilene, nós temos Anás e Caifás, sumos sacerdotes. Foi exatamente nesse tempo que veio a palavra de Deus a João. Veio a palavra de Deus, João inicia o seu ministério de pregação. Até então João está no anonimato, mas agora veio a palavra de Deus a João no deserto, filho de Zacarias. Aqui vai começar então o ministério profético, o ministério de anunciação de João acerca do Messias. Verso 3, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão. Então João tinha um ministério em torno do rio Jordão, onde ele pregava o arrependimento, ele batizava as pessoas no Jordão, pregando, né? Verso 3 de Lucas 3:3, percorria toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão de pecados. Isso vai chamar a atenção das autoridades do templo, porque normalmente perdão de pecados era executado no templo através de um sacrifício. Mas aparece João, apesar de João ser filho de sacerdote, pregando um batismo de arrependimento para o perdão de pecados. Ou seja, João está oferecendo ao povo uma nova fonte de purificação sem ser o templo, através do seu batismo no rio Jordão. E verso 4 de Lucas vai mencionar o que está escrito no profeta Isaías, não é? Segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Essa expressão de Isaías, que é apontado tanto por Marcos quanto por Lucas, se encontra em Isaías, no capítulo 40, do verso 3 em diante. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. João é essa voz que clama no deserto, essa voz profética, essa voz que chama o povo para o arrependimento, para uma mudança de vida, para o perdão de seus pecados. E ainda vai dizer mais: todo vale se encherá, e se abaixará todo monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão. Então aqui ele ainda menciona, né, outra profecia do Salmo, na verdade, o Salmo Isaías, tanto 40, como também ele vai estar mencionando o Salmo 92, verso 2, no verso 6, quando ele diz: e toda a carne verá a salvação de Deus. Então, é algo profético o aparecimento de João. João vem com um propósito de preparar o caminho do Senhor, como diz no verso 4, todo vale se encherá, não é? E se abaixará todo monte, quer dizer, os orgulhosos irão se curvar, e o que é tortuoso vai se direitar, falando de montes e vales, que às vezes era a expressão de uma conversão que haveria, os caminhos escabrosos se aplanarão, ou que quer dizer, está acertando os caminhos, né? E toda a carne verá a salvação de Deus. Salmo 92, verso 2. Então nós temos uma palavra verdadeiramente profética. João aparece contra esse grande profeta. João, de acordo com o que nós vemos no primeiro capítulo, já que Isabel e Maria eram primas, então Jesus e João são primos segundos. Existe um relacionamento entre João e Jesus. Dizia, verso 7, pois João, a multidão que saía para ser batizada por ele. A pregação de João não era das mais agradáveis, era uma pregação chamando ao arrependimento. Olha como João dizia às multidões que saía para ser batizada por ele:
raça de víboras. Olha que amor João tratava as pessoas, né? Chamando-as de raça de víboras. Hoje, se a gente falar isso, as pessoas nos abandonam, né? Mas João não. Elas ouviam porque precisavam de arrependimento. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Então, era uma chamada de arrependimento, uma chamada ao povo de raça de víboras, mandando o povo se arrepender e ainda repreendendo eles, quem ensinou eles a fugir da ira que está para vir. Verso 8 de Lucas: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmo, temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então João chama a atenção do povo, e não adiantava se esquivar em Abraão, dizendo nós somos descendência de Abraão, somos filhos de Abraão. João falou, até dessas pedras Deus pode suscitar. O deserto da Judéia é realmente repleto de pedras, não é? E talvez seja uma referência às pedras do deserto, ou até às pedras dos gentios, que Deus poderia suscitar filhos a Abraão. Então a chamada ao povo era essa: olha, não se presuma na vossa religião, nos vossos antepassados, vocês têm que se arrepender. Eu costumo dizer, Deus tem filhos e Deus não tem netos, né? Filhos e crentes também tem que se arrepender, também tem que ter a sua experiência com Deus, não é? Então, é o que João está dizendo, vocês não digam que temos por pai Abraão, porque até dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Lucas 3:9 diz, e também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Aqui, os homens são comparados a árvores, não é? E o juízo de Deus é machado. Já está posto o machado à raiz das árvores. Então, se a pessoa não der bom fruto, se arrependendo, ela é cortada e lançada no fogo. A ideia de lançar no fogo presume juízo, presume consumação, não é? Então, a resposta de João e a chamada de João ao arrependimento, ela é enfática. Ela compara os homens a árvores que têm que dar bons frutos, no caso de arrependimento, e se não derem, serão cortados e lançados no fogo. E a multidão que vinha a João o interrogava dizendo, que faremos, pois? Não é? Que pergunta correta, que faremos? João já estava mandando ele se arrepender, mas eles estavam perguntando a João o que deveriam fazer. E João vai responder, João vai falar da justiça social, que eles não deveriam defraudar ninguém, que eles deveriam ter um coração bom, não é? Olha o verso 11. E respondendo, disse, eles perguntaram a João, que faremos, pois? Respondendo, diz, quem tiver 2 túnicas, que reparta com o que não tem. Ou seja, tem um coração bom para compartilhar aquilo que você tem. Alguns de nós têm mais do que outros, e temos que aprender a compartilhar. Quem tiver 2 túnicas, que reparta com o que não tem. E quem tiver alimentos, que faça da mesma maneira. Então, se visse alguém com fome, é obrigação de nós termos o alimento, compartilhar o nosso pão, o nosso alimento com o próximo. E também chegaram os publicanos eram cobradores de impostos, né? Para serem batizados e disseram, mestre, note que eles tratavam João de mestre, né? Mestre, que devemos fazer? E ele disse, não peçais mais do que aquilo que vos está ordenado. Ou seja, não cobre a mais. Muitos cobradores de impostos cobravam a mais, que era uma forma de eles enriquecerem, davam a parte que pertencia a Roma, não é? Publicanos, porque eles trabalhavam cargos públicos, davam a parte e o resto eles embolsavam. E quando eles vêm ao batismo de João e perguntam, mestre, o que devemos fazer? Ele disse, não peçais mais do que aquilo que vos está ordenado. Ou seja, seja honesto, não seja desonesto. É obrigação de todo ser humano ser honesto. E uns soldados, note que até os soldados o interrogavam João, até soldados
Isso pode nos sugerir a ideia de soldados do templo ou até soldados romanos, né? Dizia, e nós que faremos? E eles disseram, a ninguém trateis mal. Vocês não devem tratar mal as pessoas, não é? E nem defraudeis ou contentai-vos com o vosso soldo, ou com o vosso salário, que João está exercendo soldado. Aos soldados não era para tratar mal. Aos publicanos, cobradores de impostos, não era para cobrar mais do que o ordenado. E ao povo era para repartir. João está chamando ao arrependimento, que envolve justiça social, envolve consideração pelo próximo, envolve não explorar, envolve ser honesto, que é isso que Deus quer de todo mundo. E João está chamando ao povo a esse arrependimento, inclusive soldados, pode ser soldados do templo ou soldados até romanos que passaram a crer na pregação de João, como nós vamos ver até centurião, também romanos vindo a Jesus. E estando o povo em expectação e pensando todos de João em seu coração, se porventura seria o Cristo. Note que muita gente, ao aparecimento de João, vai trazer a muitas pessoas questionamento acerca da verdadeira identidade de João, quem de fato ele é. Ele se veste igual Elias, ele se parece com o grande profeta Elias, ele veste roupas de camelo, cinto de couro, apesar de Lucas aqui não ter mencionado isso, mas o que acontece, não é? Já no Evangelho de Mateus nós sabemos que ele se vestia semelhante ao grande profeta Elias, e isso causa uma expectação no povo, e todos começam a pensar de fato quem é João, se porventura seria o Cristo. E respondendo João a todos, dizendo, eu na verdade batizo com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das sandálias, esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Note que João está anunciando que ele está operando o batismo com água, mas após ele vai vir alguém mais poderoso, alguém que vai batizar o povo com o Espírito Santo e com fogo. Alguns veem o batismo com o Espírito Santo e com fogo a mesma coisa, outros veem o batismo com o Espírito Santo e com fogo coisas distintas, que o batismo com o Espírito Santo é uma coisa e o batismo com fogo representa juízo, não é? Depende como você quer enxergar. Alguns veem o batismo com o Espírito Santo como fogo, como o dia do Pentecostes caiu línguas de fogo. Mas esse, João menciona a expectativa de outra pessoa que viria, que não era ele, bem a pessoa, se alguns pensassem que ele era o Cristo, que não era ele, para eles, o povo, esperarem um que viria maior do que ele, do qual ele não era nem sequer digno de desatar as sandálias dos pés dele. Verso 17, João ainda vai falar desse que vem após ele, como um juízo também. Ele tem na pá, na sua mão, limpará a sua eira. A eira normalmente era o quintal, né, onde se fazia o trigo, e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Então esse que vem, ele vem com juízo, por isso que aqui o fogo que nunca se apaga pode dar a impressão do batismo de fogo. Então o batismo com o Espírito Santo seria para aqueles que arrependessem, enquanto que aqui o batismo com fogo poderia representar o juízo que receberia aqueles que não se arrependessem, como ele diz aqui que a palha será queimada num fogo que nunca se apagará. E assim, admoestando-os, muitas outras coisas também anunciava o povo. Note que João realmente é essa voz que clama, que anuncia, que chama ao arrependimento e vai anunciando o povo. Né? Verso 19, sendo porém o tetrarca Herodes repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão Felipe. Note que João não tinha receio de ninguém. João queria ver o arrependimento, e até o próprio Herodes, que estava vivendo com a cunhada Herodias, que havia tomado do seu irmão, mulher de Felipe, por todas as maldades que Herodes tinha feito, e acrescentou ainda todas a essa de encerrar João no cárcere, não é? Então João repreende até Herodes, Herodes vai acabar colocando João no cárcere, além das maldades que ele tinha feito. Lucas acrescenta que ele ainda fez mais essa maldade
mais esse juízo que Herodes vai trazer sobre ele, acrescentando a todas a de colocar ainda João no cárcere. Muito bem, Lucas já adiantou para nós que quem vai mandar prender a João é Herodes e vai mandar prender por causa que ele é repreendido por João. Muito bem, verso 21, agora vai falar do batismo de Jesus, não é? E aconteceu como que todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus. Orando ele, o céu se abriu. Note que Jesus veio para ser batizado. No texto de Mateus diz que João resistiu. Lucas não menciona nada disso, só diz que Jesus, quando veio, Jesus estava orando. O Evangelho de Lucas também nos encoraja a orar, a buscar a Deus. Uma das coisas desse Evangelho é bastante oração. O próprio Jesus estava orando e o céu se abriu no momento do seu batismo. E o Espírito Santo, novamente eu falei que Lucas é o Evangelho do Espírito Santo, né? João é cheio do Espírito Santo. Quando Isabel ouve a saudação de Maria, a criança salta, ela fica cheia do Espírito Santo. Quando Zacarias volta a falar, ele cheio do Espírito Santo, faz o seu cântico. E agora, claro, Jesus tem a plenitude do Espírito. Diz, o Espírito do Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba. Não era uma pomba, mas desceu em forma corpórea como de uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia, tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido. Então, olha só que coisa interessante, Jesus está sendo batizado, o céu se abre, o Espírito desce sobre ele, e a voz do Pai. Aqui nós vemos Pai, Filho e Espírito Santo. Há um só Deus, mas esse Deus se manifesta em três pessoas distintas. Pai, distintas, veja, Pai, o Pai falando, esse é o meu Filho, em quem tenho todo o meu prazer, o Pai anunciando e falando, não é? E o Filho sendo batizado e o Espírito Santo descendo. Três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. Verso 23, verso 23 nós vamos ter a genealogia de Jesus, do verso 23 ao verso de número 38. São 15 versos, 74 nomes são mencionados. Mas antes de nós lermos a genealogia, uma outra coisa que Lucas menciona é a idade que Jesus tinha quando é batizado. Ele diz assim, o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos. Então foi essa idade que Jesus foi batizado. Note que Lucas mostra que Jesus, ao 8º dia, foi circuncidado. Com 40 dias, Jesus foi apresentado no templo. Mas que Jesus só foi batizado aos 30 anos de idade. Muito bem, em nossas igrejas, nós não temos o costume de batizar crianças. Nós fazemos com as crianças como foi feito com Jesus. Apresentamos elas, oramos ao Senhor. Quando a pessoa atinge uma idade maior, uma maioridade, aí sim que ela decide que ela quer abraçar a fé em Jesus, ela é batizada. Então nós só batizamos pessoas depois de adulto, porque o próprio Jesus foi batizado aos 30 anos de idade. E o mesmo Jesus começava a ser quase 30 anos. Não é? E ele pega conta que Jesus já tinha 30 anos quando ele é batizado. Então presta atenção. A última vez que Lucas menciona no capítulo 2, Jesus tinha 12 anos, agora Jesus tem 30. Então entre o capítulo 2 e 3 passou-se 18 anos. Não é? O mesmo Jesus ele é batizado aos 30 anos. E agora Lucas vai nos dar uma genealogia. São diversos nomes. Se nós fôssemos mencionar cada nome aqui, nós íamos praticamente falar o Antigo Testamento todo. Que ele vai de Jesus a Adão. Jesus é considerado, de acordo com a teologia paulina, no capítulo 5, verso 12, Jesus é considerado o último Adão. Enquanto que Adão nos colocou em problema, o pecado entrou no mundo por Adão, Paulo fala isso, o pecado também sai do mundo pelo último Adão, Jesus Cristo. Como a Lucas menciona uma genealogia que vai até Adão, isso coloca Jesus como o salvador da humanidade, porque todos os homens
que existe todos os homens que apareceram até hoje, todos descendem de Adão, não é? E depois do dilúvio dos 3 filhos de Noé. Então, Lucas vai nos dar a genealogia mais completa que nós temos na Bíblia de Jesus, diferente da genealogia de Mateus, que começa com Abraão, né, Davi, filho de Davi, outro nome predominante na genealogia Abraão, Davi. E nós vamos notar nessa genealogia de Lucas algo muito interessante, é que o pai de Jesus, claro, o pai legal é José. José é o pai legal, apesar de não ser o pai biológico, mas Lucas vai nos dar um outro nome diferente do pai de José do que Mateus nos dá. Eu quero chamar a atenção de você no fato que em Mateus existia uma geração biológica. Você vai notar que o nome do pai de José na genealogia de Mateus é Jacó. Diz Jacó gerou a José, e aí não diz que José gerou a Jesus. José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus. Então a genealogia de Mateus é interessante. E é sempre gerou. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou a Jacó, Jacó gerou a Judá e a seus irmãos, e é sempre gerou. Então, na árvore genealógica de Mateus, está acontecendo uma geração. Na árvore genealógica de Lucas, não. Na árvore genealógica de Lucas diz filho, né? Mas vai chamar Jesus filho de José, e nós sabemos biologicamente que Jesus não era filho. Como também vai dizer que o pai de José é Eli, José é filho de Eli. E em Mateus é Jacó. Ué, como é que José podia ter 2 pais, Jacó ou Eli? Então, a conclusão dos eruditos da Bíblia é que a genealogia de Lucas, na verdade, é a genealogia de Maria. Quando José contraiu núpcias com Maria, apesar de José não ser o pai biológico de Jesus, José se torna o pai legal. Por isso que aqui na genealogia vai dizer Jesus, filho de José. Muito bem, José se torna o pai legal. O pai de Maria também se torna o pai legal de José. Não é? Ao José contrair núpcias com Maria, o pai de Maria também se torna. Então, os eruditos, ao estudar a genealogia e ver a diferença dos nomes aqui, para o pai de José, que nem em Mateus é Jacó, em Lucas é Eli, conclui que Eli, na verdade, é o nome do pai de Maria, que poderia ser Eli ou Joaquim. A tradição diz que o nome do pai de Maria era Joaquim. Não é? Tinha um rei em Israel, chamava Eliaquim, e também podia se traduzir Joaquim, o nome dele. Eli é o nome aramaico para Deus, Joá é o nome que vem Jeová, do hebraico para Deus. Então, poderia ser Eliaquim ou Joaquim, ou a abreviação Eli, não é? É o nome do pai de José, mas nós sabemos que não é o pai real de José, o pai biológico, mas sim o pai legal. Inclusive, você vai notar que a genealogia vai aparecer alguns nomes comuns, como Zorobabel, da deportação para a Babilônia, e Davi, mas o filho de Davi, na genealogia de Mateus, é Salomão, o filho de Davi, da qual vem José. Na genealogia de Lucas, o filho de Davi é Natã, é outro filho de Davi. Então, nós vemos que é uma árvore genealógica diferente. Na genealogia de Mateus, é a genealogia de José. Na genealogia de Lucas, é a genealogia de Maria. E é óbvio que Lucas tenha feito isso, porque ele quer também, já enfatizou Maria com o nascimento virginal. Então, José é apenas o pai legal, assim como Eli se torna pai legal de José. E a genealogia que nós vamos ver aqui é a genealogia de Maria até Adão. E Adão também, aqui no último verso, no verso 38, vai ser chamado que Adão de Deus, veio de Deus, né? Então nós vamos ler esses nomes todos, mas eu acho que eu já te expliquei bem a genealogia, são 74 nomes, pra você entender que essa genealogia é a genealogia, na verdade, de Maria, mas claro, como o homem é uma sociedade patriarcal, parece o nome dos homens.
Então diz aqui do verso 23, o mesmo Jesus começava a ser quase 30 anos, sendo como se cuidava filho de José. Nota que Jesus é chamado filho de José, biologicamente Jesus não era, mas legalmente era. E José de Eli, porque José aqui é chamado o filho de Eli legalmente. E na genealogia de Mateus, quem gera a José é Jacó, não é Eli. Eli, então, provavelmente é o pai de Maria, da qual José passa a ser considerado filho legal de Eli. Então, vamos ver toda a genealogia aqui, provavelmente de Maria, não é? Eli de Matate, Matate de Levi, Levi de Melqui, Melqui de Janai, Janai de José. Havia um outro José também na genealogia aqui. José de Matatias, Matatias de Amós, Amós de Naum, Naum de Esli, Esli de Nagai, Nagai de Matate, Matate de Matatias, Matatias de Semei, Semei de José, José de Jodá, Jodá de Joanã, Joanã de Ressa e Ressa de Zorobabel. Para quem Zorobabel, nós sabemos de acordo com Mateus, que ele marca alguns nomes na sua genealogia, ele marca, por exemplo, de Abraão até Davi. Depois ele diz de Davi até a deportação para a Babilônia, e da deportação até Cristo. Zorobabel é o governador da Judeia, quando ele vai, os nomes de Zorobabel aparecem tanto na genealogia de Mateus, como aparecem em Lucas. Então nós sabemos que aqui, quando chega em Zorobabel, nós estamos falando do tempo que eles voltam da deportação, ano 520 a.C. Então, todos esses nomes que vai do verso 23 até o verso 27, eu li vários nomes aqui, até Zorobabel, nós estamos falando 500 anos aqui, né, que é depois da deportação. E Zorobabel, de Salatiel. Zorobabel era filho de Salatiel. Salatiel ainda estava no exílio, depois veio Zorobabel. Salatiel de Neri, Neri de Melqui, Melqui de Adi, Adi de Cossam, a Cossam de Elmadã, Elmadã de Er de Josué, Josué de Eliezer, Eliezer de Jorim, Jorim de Matate, Matate de Levi, Levi de Simeão, Simeão de Judá, e Judá de José, e José de Joanã, e Joanã de Eliaquim. Eliaquim é o rei também mencionado. Eliaquim de Meleá, Meleá de Mena, Mena de Matate, Matate de Natã, e Natã de Davi. Então, do verso 27 a 31, nós vamos até Davi. Na genealogia de Mateus, é a marca que ele coloca, de Abraão a Davi, Davi até a deportação, que é Zorobabel, depois da deportação, de Zorobabel a Cristo, não é? Então, aqui Natã é o filho de Davi. Na genealogia de Mateus, o filho de Davi é Salomão, da qual vem José. Então, aqui é de Natã, provavelmente porque Maria também era da descendência de Davi. Ela vinha da descendência de Davi por Natã e José vinha por Salomão. Não é? Então, nós estamos vendo, são vários nomes, eu estou lendo os nomes e explicando para você, mas são 74 nomes total. Há vários José nessa genealogia. E aí continua, e Davi de Jessé, agora é igual a de Mateus, né? Davi não podia ter dois pais, só tinha Jessé. Davi de Jessé, Jessé de Obed, Obed de Boaz, Boaz de Salá, Salá de Nasson, Nasson de Aminadab, Aminadab de Admin, Admin de Arni, Arni de Esrom, Esrom de Pérez, Pérez de Judá. Jesus e tanto Maria são descendentes da tribo de Judá. Judá de Jacó, Jacó de Isaac, Isaac de Abraão. Abraão, vamos parar aqui no verso 34. Abraão é o nome pela qual a genealogia de Mateus começa. Mas aqui, Lucas vai continuar para trás de Abraão. Abraão é filho de Terá, não é? E ele vai continuar mostrando para trás. Ele diz, Abraão de Terá, Terá de Naor, Naor de Serug, Serug de Ragal, Ragal de Faleque, Faleque de Eber, Eber de Salá,
Salá de Cainã, Cainã de Arfaxade e Arfaxade de Sem. Sem, aqui nós estamos já no dilúvio. Sem é o filho de Noé, né? Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Então, o Abraão vinha da descendência de Sem, por isso são chamados semitas. Semitas são os descendentes de Sem, não é? Então, tinha os canaítas, que eram os descendentes de Cão, não é? E tinha os javaitas, descendentes de Javé. Então, veja bem, Sem é o homem que marca o dilúvio. Sem é filho de Noé. Sem de Noé, pronto. Agora nós estamos voltando antes do dilúvio. Nós sabemos que do dilúvio, de Adão a Noé, são 10 nomes. E ele vai voltar antes do dilúvio, Noé, e assim por diante até Adão. De Noé de Lameque, Lameque de Matusalém. Matusalém é o homem que mais viveu na Bíblia, 969 anos, está lá em Gênesis capítulo 5. Matusalém de Enoque, Enoque é o homem que andou com Deus, foi arrebatado, viveu 365 anos. Enoque de Jared, Jared de Malalel, Malalel de Cainã, Cainã de Enos, Enos de Sete, Sete de Adão e Adão de Deus. Olha aqui, genealogia completa nós temos aqui, não é? Essa genealogia maravilhosa que é mencionada 74 nomes que vai de Jesus a Adão. Então, e Adão de Deus, Adão veio de Deus, né? Deus que fez o primeiro homem. Então, nessa genealogia nós encontramos algo maravilhoso, 74 nomes, Jesus até Adão, a genealogia mais completa. Lucas teve um cuidado muito grande, são diversos nomes marcados, mencionados nessa genealogia. E agora, depois de chegar em Adão, e é interessante, eu gosto, a posição em que Lucas coloca a genealogia, ela coloca no capítulo 3, antes do 4, né? É óbvio, porque o que vai acontecer no 4? A tentação de Jesus. E é interessante, eu gosto disso, que Lucas coloca até Adão, né? Mateus começa o seu evangelho com a genealogia, mas Lucas não. Lucas menciona o nascimento, Lucas menciona um monte de coisa. Lucas só menciona a genealogia no momento que Jesus é batizado aos 30 anos. E aí ele vai colocar toda essa genealogia voltando até Adão. Agora, depois do batismo de Jesus, Jesus é tentado. Então, o que ele quer mostrar para nós? Adão foi tentado e Adão pecou. Foi assim que o pecado entrou no mundo. Jesus vai ser tentado, é o último Adão. Agora, no capítulo 4, vai começar com a tentação de Jesus. Jesus vai ser tentado e vai vencer o diabo. Adão foi tentado no jardim, pecou. Jesus é tentado no deserto e vence a Satanás. Que coisa maravilhosa que Lucas e a ordem e aonde ele coloca as coisas, existe uma sequência, uma inteligência em Lucas para colocar cada coisa. Ele coloca a genealogia no momento do batismo e depois ele vai falar da tentação de Jesus no capítulo 4. Volte para assistir o próximo vídeo do capítulo 4 e assista os vídeos que nós fizemos anteriormente, capítulo 1, capítulo 2, a introdução do Evangelho de Lucas. Quem esteve aqui, pastor Eugênio Piacentini, para mais esse programa nesse canal do YouTube. Que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor Jesus seja contigo, o amor de Deus e as ricas consolação do Espírito Santo. Deus te abençoe. Assista os demais programas nesse canal do YouTube.